Capítulo 2, verso 12 a 17, nós vamos ver a igreja de Pérgamo. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venha a ti sem demora, e contra eles pelejarei contra a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que Deus abençoe a sua palavra, ao coração de cada um, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, vendo o livro do Apocalipse. Agora estamos aqui diante da igreja de Pérgamo, uma igreja que infelizmente deixa introduzir a heresia, o liberalismo, a religiosidade e a promiscuidade. É isso que a carta fala, é uma advertência para a igreja a não se contaminar, a não deixar o mundo tomar conta, a não deixar os falsos profetas, interesseiros, por amor ao dinheiro, fazer parte da igreja. E nós vimos aqui, em primeiro lugar, os perigos que cercavam aquela igreja. O primeiro perigo é que em Pérgamo havia ali um centro do paganismo religioso. Havia ali um lugar chamado Panteão. Havia altares para vários deuses, inclusive para o deus Zeus, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E também adoração ao deus Euslápio, que era o Deus Salvador, o Deus serpente das curas. O emblema do Deus Euslápio, que era adorado lá em Pérgamo, era uma serpente, o qual ainda hoje é o emblema da medicina, uma serpente. É o Deus Euslápio, que era adorado em Pérgamo, que até hoje a medicina usa esse emblema aí, né, desse Deus, com letra minúscula, né, que na verdade é um capeta mesmo, é um demônio adorado. Zeus, um demônio adorado. Outra coisa que havia lá em Pérgamo, era o culto ao imperador. No ano 29 depois de Cristo, foi construído em Pérgamo o primeiro templo ao imperador vivo, chamado Imperador Augusto. Ele exigia adoração como se ele fosse um deus. E ele fez uma coisa ali interessante em Pérgamo. Ele deu liberdade religiosa a todas as pessoas, contando que ele fosse adorado em primeiro lugar. Vocês podem me adorar e servir a qualquer outro deus, depois de mim. Olha só, que loucura daquele homem, né? Então a igreja plantada numa cidade onde havia ali perigos que a cercavam, uma tremenda idolatria ali no panteão do deus Zeus, Euslápio, culto ao imperador, e o grande panteão, onde havia também outros vários altares de idolatria aos deuses daquela época. E também, irmãos, a Bíblia diz que em Pérgamo, Jesus fala o seguinte: vocês estão aonde está o trono de Satanás, aonde Satanás está de uma forma muito liberal, agindo
poderosamente. Sabe por quê? Porque no meio de grande idolatria, de grande heresia, mundanismo, prostituição, uma igreja sem poder, e onde deixa se contaminar, aonde entra o pecado, Satanás reina, Satanás domina, ele mata, rouba e destrói. Por isso que Jesus falou o seguinte, a igreja perdeu o poder, Satanás, ele reina e sobrepõe, e ele realmente, ele detona com tudo, matando, roubando e destruindo aquela igreja. Era uma sociedade não cristã, valores mundanos, havia também ali muita pressão, muita sedução, e onde Satanás reina e predomina, a cegueira espiritual floresce. E também o misticismo, o paganismo, a mentira e a sedução do povo de Deus. Então, nós vimos aqui os perigos que cercavam a igreja. Agora, outra coisa interessante é que havia ali uma terrível perseguição até a morte. Uma perseguição à igreja terrível. O trono de Satanás, a igreja sem poder, a igreja ela deixa se misturar com o mundo. Agora, havendo ali o culto ao imperador e tudo mais, havia perseguição. O próprio Jesus fala, meu servo Antipas, ele foi morto entre vós. Antipas era o pastor daquela igreja. E segundo Tertuliano, ele foi colocado dentro de um bronze e colocado no fogo, até ficar vermelho. Ele foi cozido vivo, mas não negou a sua fé. Aquele pastor era um homem de Deus, e ele foi perseguido até a morte. Assim a igreja também era perseguida, era rejeitada, mas infelizmente muitos não suportaram isso, e cederam. E nós vimos aqui agora quais eram os pecados da igreja, diante daquela perseguição, diante do trono de Satanás, diante daqueles altares, daquelas idolatrias, havia ali os pecados da igreja. E Jesus trata um por um, dizendo para que aquela igreja abandonasse aqueles pecados, para que ela se arrependesse, para que ela mudasse de vida, porque senão ele mesmo iria contra aquela igreja. Meus amados, uma coisa interessante que nós aprendemos é que o juízo de Deus começa dentro da casa de Deus, mas o Senhor, antes do juízo, antes dele ir contra a igreja, ele adverte. Ele fala para ela o que está acontecendo, ele pede mudança, ele manda recado, ele manda mensagem. E aqui no texto, o Senhor Jesus mandou um recado para aquela igreja. Primeira coisa, ele fala o seguinte, vocês estão negociando a verdade. Quer dizer, uma coisa interessante é que aquela igreja, ela não queria mais apostasia aberta. Não, nós não queremos uma apostasia de Deus. Nós não queremos mais um ecumenismo. Vamos aceitar o ecumenismo. Vamos aceitar algumas heresias. E uma coisa interessante, meus amados, era um engano religioso daquela época. E hoje parece que existem muitas igrejas igual a Pérgamo. Igrejas onde não prega mais a palavra de Deus. As pessoas estão deixando, estão se vendendo, elas estão permitindo certas coisas, certos assuntos, certas doutrinas, certos ensinamentos a entrarem na igreja, e a palavra de Deus não é mais a via de regra de fé e prática. A palavra do Senhor diz, aquele que não negar tudo, até a si mesmo, e pegar a cruz, não pode ser discípulo de Jesus. Amados, é pregar Hebreus 11, as pessoas eram cerradas pelo meio, pessoas eram perseguidas, mortas, consideradas lixos do mundo, mas que eles não se venderam. Amados, nós não podemos vender a nossa verdade, é pregar o evangelho. O que tem que atrair as pessoas à igreja é Cristo, é a sua palavra pura, e não as bênçãos de Jesus, não os milagres de Jesus, mas a pessoa de Cristo, o Deus que é realmente maravilhoso, o Senhor da bênção, não a bênção de Deus, não aquilo que eles querem, mas o que Deus quer, o que Deus exige, e com Ele todas as coisas serão acrescentadas. Então, amados, aquela igreja era uma igreja que negociou a verdade. Ela começou a pregar o pragmatismo. Dá certo, vão encher a igreja, vão encher, vão oferecer tudo, vão tapear o povo, vão encher, vão alugar um galpão e vão lotar a igreja. É só pregar que vai dar dinheiro, que o povo vai ficar rico, que o povo vem. É pegar peixe podre. Todo charlatão vai encher a igreja de charlatãozinho, não é verdade?
E outra coisa, tem gente aí, disse Jesus, que sustenta a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão era o seguinte, meus amados: Balaão era profeta de Deus. Balaque o contratou para amaldiçoar o povo de Deus. E quando Balaque foi para amaldiçoar o povo de Deus, ele abria a boca e não conseguia amaldiçoar, ele abençoava. Balaque deu dinheiro para ele, ele se prostituiu, ele começou a se tornar um mensageiro por dinheiro, a se transformar um missionário, um pastor, um sacerdote, um profeta interesseiro. Não mais por aquilo que Deus queria que ele falasse, mas ele foi comprado. Meus irmãos, hoje o que tem de pastor, o que tem de obreiro, missionário, seminarista, gente gananciosa, que prega o evangelho da avareza, que faz a obra de Deus por dinheiro, e não por vocação, por amor, pelo chamado, são os Balaães da vida. Balaão, doutrina de Balaão, se vendem. Eles cobram caro pela bênção, meus irmãos. Cobram muito caro pelo que eles fazem. Eles são mercenários da fé. Não é ministério, é monastério. Money, né? É dinheiro. E Jesus falou o seguinte, ó, tem gente aí sustentando a doutrina de Balaão. E não apenas a doutrina de Balaão é um ministério vendido, mas um ministério. Aí Balaão, ele dá um conselho para Balaque, falou: Balaque, eu não consigo amaldiçoar quem Deus abençoou, mas você me deu um dinheirinho bom, uma oferta gorda, eu vou te dar um conselho: pega as mulheres mais bonitas que você tem aí, não pegue o seu exército não vai conseguir vencer o exército de Deus, mas se você tiver umas mulheres bonitas, sensuais, sedutoras, elas penetrarão no meio do arraial do povo de Deus, e elas vão seduzir, e aqueles homens, eles vão gostar dessas mulheradas aí, sensuais, e vão começar a adorar o Deus delas, e vão se prostituir, e vai dar certo. Balaque fez isso, arrumou as mulheres lindas, sensuais, mas mundanas, satânicas, mulheres idólatras, mulheres corruptas, mulheres sedutoras, e elas entraram no meio da igreja. A sensualidade, a prostituição e a idolatria, e o povo foi contaminado. Houve uma mistura. Meus amados, nós temos que tomar cuidado. Cuidado com o casamento misto. Cuidado com a questão da sensualidade. Cuidado com os ministérios de pessoas líderes que fazem por dinheiro e não por vocação, não pelo chamado, não por aquilo que eles amam a Deus. Eles amam, não é a Deus, eles amam o emprego que eles têm, o meio de vida. Não é meio de serviço, é meio de ganhar dinheiro. E Jesus fala sobre isso. Uma igreja que vende a verdade, que não prega a palavra, que prega o que dá certo, mas não aquilo que o povo precisa ouvir. Igreja que não disciplina ninguém. Igreja que passa a mão na cabecinha de todo mundo, que promete o que Deus nunca falou, que nunca prega aquilo que a pessoa precisa de ouvir, para mudar de vida, de comportamento e de caráter. Uma igreja que tem a doutrina de Balaão, irmãos. E também, quando Deus fala sobre a doutrina de Balaão, ele fala o seguinte, ó, não apenas a igreja, ela está se misturando com donzelas sedutoras pela doutrina de Balaão, mas também tem na igreja, olha só, aqueles que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Naquela igreja, aquele povo se vendia mesmo. Ó, não vão pregar santidade não vão pregar obra missionária não, negar tudo não, Hebreus 11 não, Moisés não vão pregar sobre sofrimento não, irmãos. Tribulação, vão pregar só a prosperidade, só a vitória para o povo, vão enganar esse povo. E vão tirar deles tudo que eles têm. Vão arrumar uns Balaão aí, uns charlatão, que prega loucura, mas não prega a palavra de Deus. E mais, vão arrumar umas mulheres aí, né? Disciplinar ninguém, os linguarudos para falar o que quiser, tá tranquilo, essa igreja vale tudo. E tem a doutrina dos nicolaítas. Sabe qual era a doutrina dos nicolaítas? Vale tudo na igreja. Liberalismo, danceteria, boate, bebum,
pode transar antes do casamento, pode ir para um motel, pode namorar, pode ter 2 mulheres, você pode ser sem vergonha, você pode ser caloteiro, crente sem vergonha, nome sujo na praça, você pode falar mal dos outros. Na verdade, a liberdade em Cristo vale tudo. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça, irmãos. Estamos debaixo da graça. Esse negócio de compromisso, fidelidade, esse negócio de santidade, não precisa não. Você pode ver novela da Globo, você pode ver essa pornografia toda, você pode viver do jeitinho que o diabo gosta. Irmãos, Jesus advertiu aquela igreja: vocês estão sustentando uma doutrina que não é minha, é são dos nicolaítas, é uma doutrina de Balaão, é uma doutrina de uma igreja que ensina tudo que eu não ensinei para vocês. Essa igreja perdeu o foco da vida. A igreja de Pérgamo perdeu o brilho, ela perdeu a unção, ela perdeu a força, ela perdeu a comunhão com Deus, ela perdeu o rumo da vida, e o Senhor mesmo assim adverte, para que ela pudesse mudar o rumo da sua história. Quem sabe você está aqui nos ouvindo, você precisa de mudar o rumo da sua vida, do seu ministério, do seu chamado. Você que é contaminado com tanta heresia, com tanta mentira, com tanta pregação do inferno, são mensageiros das trevas. Infelizmente, existem mensageiros das trevas que não pregam o Evangelho. Não pregam o Evangelho, irmãos. O Evangelho não é pregado como Jesus pregava. E nós precisamos voltar à palavra. Doa quem doer, pregar o que Deus manda, pregar o que Deus determina, para que a igreja seja sarada, restaurada, para que possa fazer diferença, nadar contra a correnteza, não ser uma igreja entulhada de lixo, que o diabo quer julgar dentro dela. Mas o Senhor Jesus, irmãos, Ele fala que havia outro pecado naquela igreja, não apenas o pecado de negociar a verdade, não apenas uma pressão do mundo, que a doutrina de Balaão sustentava dentro da igreja, os nicolaítas, mas havia também, por causa disso, irmão, uma grande promiscuidade na igreja. Entra Balaão, entra nicolaíta, entra a doutrina, entra heresia, entra pecado, entrou morte, irmão. A igreja perdeu a força, a igreja perdeu a unção, a igreja perdeu a autoridade. E será que não está acontecendo isso no Brasil, não? Muitas igrejas, muitas pessoas estão perdendo a autoridade espiritual. Por isso está do jeito que está, irmãos. Ah, tem 20 milhões de crentes, tem não sei quantos milhões de crentes. Onde eles estão? Pastores que se vendem pela política, é só oferecer alguma coisa. Você viu nessa eleição aí no Brasil? Para presidente, para governador, para deputado, para isso e aquilo. Quantos pastores se venderam, se entregaram, trocou por um prato de lentilhas. Irmãos, a igreja de Pérgamo hoje, parece que essa igreja é a igreja do Brasil, é a igreja que Deus está querendo restaurar, que está precisando de mudar a direção. Pessoas que brigam entre si, falam mal uns dos outros, esquece de olhar para Jesus e de continuar o ministério e de servir a Deus, e perde tempo brigando entre si, parecendo menino, ficando de mão um do outro. E o reino de Deus aí, irmão, a luta, o desafio, a guerra espiritual, as coisas para acontecer, e nós aí parados, Balaão, nicolaíta, e isso e aquilo, a promiscuidade, o liberalismo, vale tudo na igreja hoje, irmão. Vale tudo. Disciplina, para quê? Não pode tocar não, porque um crente, ele é um paciente, ele é um cliente, não é mais um discípulo. Meu irmão, hoje os membros das igrejas são disputados, e cada um quer tratar melhor, ninguém quer confrontar mais, porque sabe que, irmão, discípulo tem que ser confrontado. Quanto mais confrontada a ovelha, mais ela se transforma, mais ela muda de vida. E Jesus, Ele manda um recado para aquela igreja. Sabe qual é o recado que Ele fala?
Ou essa igreja aí que tem Balaão, que tem Nicolaíta, que tem aí o Panteão, que tem aí a verdade negociada, que está pregando que dá certo, que está brincando comigo. Eu quero dizer para vocês uma coisa: arrepende. Verso 16, arrepende. Arrepende, muda de vida. Vocês precisam retomar o caminho. O caminho não é esse. O caminho não é esse. Arrepende-te. Muda de vida. Arrependimento envolve algumas coisas. Primeiro, tristeza pelo pecado. É olhar para dentro de si. É muito fácil você encontrar pecado na vida do outro. Ah, aquele irmão está cheio de pecado. Irmão, olha para você. Olha para a sua família. Olha para o seu ministério. Olha para a sua casa. Olha para o seu coração e arrepende. Peça a Deus para que seu Espírito Santo possa sondar seu coração e ver se há em ti um caminho mau, para que Deus te guie pelo caminho eterno. Olhe pela sua vida, irmão, e arrepende, confessa o pecado, abandona, e você vai alcançar misericórdia. É o que Deus quer da igreja hoje, arrependimento. Nós precisamos de arrependimento. O que cabe a nós hoje é um corar de vergonha. O que cabe a nós hoje é se prostrar diante de Deus, é nos humilharmos, orarmos, jejuarmos, confessar o pecado da nação, o pecado dos pastores. Chorem os sacerdotes do Senhor. Os primeiros a chorarem devem ser os sacerdotes, os pastores. A não deixar que a igreja possa permitir o vale tudo. Hoje vale tudo, é explosão de negócio, gospel, virou um mercado, virou um negócio, virou um meio de vida. O mercado melhorou, o mercado explodiu, vamos aproveitar, vamos fazer isso. Irmão, em nome de Jesus, vamos pregar o evangelho, a cruz de Cristo e o arrependimento. A salvação é só em Jesus. E a primeira coisa que acontece é que as coisas novas, a palavra de Deus fala que Ele está em Cristo Jesus, as coisas velhas já não existem mais, tudo se fez novo. Deus muda o coração, Deus muda o sentimento, Deus muda a mente, Deus muda o comportamento, Deus muda o caráter, Deus muda a família, Deus muda o ministério, Deus muda a sua mente. É a mente de Cristo, é o Espírito Santo que habita em nós, que nos possui, que nos transforma à imagem do Filho de Deus. O evangelho é isso, meu irmão, é a cruz de Cristo, é Cristo em vós, é a esperança da glória, é alegrar o coração do Pai. Não é o Pai alegrar seu coração, não, é você que alegra o Pai. Não é Ele que te serve, é você que serve a Deus. É você que serve a Deus. Teve um irmão uma vez, tem uma semana isso, a irmã falou perto de mim: pastor, estou muito triste com Deus, estou muito triste com Deus, já falei com Ele que eu estou triste com Ele. Eu falei: mas o que foi, minha irmã? Porque eu pedi um negócio lá, e Ele não me deu. Eu falei: então quer dizer que Deus não te obedeceu não, né, irmã? Deus não te obedeceu, hein? Mas que Deus, hein? Esse Deus tem que mudar de vida, né? Ele tem que te obedecer, né, irmã? Esse Deus é meio rebelde, né? Não obedece a senhora. Ela custou entender o que eu estava falando. Eu precisei falar: irmã, acorda em nome de Jesus. Deus não serve ninguém, você que serve a Deus. Eu determino. Eu saio até de perto dessas orações. Quem é você para determinar alguma coisa, para mandar em Deus? Hoje as pessoas querem um Deus que elas mandam, que elas determinam, que elas dão ordens para Deus. Isso é blasfêmia, isso é abominação. E hoje está normal, irmãos. Pessoas querem ir atrás dos ciganos gospels, macumba gospel, oração contrária. Misericórdia, irmão. É um vale tudo. E sabe o que Deus fala? Se vocês não se arrependerem, eu virei contra vocês e vou destruir vocês com a minha boca. Foi a arma que Ele usou contra o anticristo lá no Apocalipse. O hálito da boca de Jesus destrói o anticristo, a besta, os demônios, Satanás, seus anjos, os inimigos. Jesus está dizendo que se não tiver arrependimento da igreja, Ele virá contra nós e vai nos limpar. Mas Ele fala com a igreja o seguinte: mas aquele que arrepender, ele vai receber uma pedrinha branca, que é a justiça de Cristo na sua vida. Você está justificado.
abençoado e vai comer do maná escondido. Vai participar do reino, do banquete que Jesus preparou para a sua igreja. Aquele que não se vende, aquele que não se corrompe, aquele que não se entrega, aquele que não brinca, haverá uma diferença. E receberá um novo nome, estará comigo para sempre. Haverá uma diferença, irmãos. E você não pode brincar. Que Deus tenha misericórdia de nós, dessa igreja, no nome de Jesus. Essa igreja precisa crescer, mas não a todo custo, de qualquer maneira, mas de forma certa, como Deus quiser. Em nome de Jesus, que assim seja. Não vamos vender nada, não vamos enganar nada, oferecer coisa que Deus não oferece, pregar o que Deus não manda. Vamos pregar a verdade, o evangelho, a palavra, a cruz. Senhor Deus, eu peço misericórdia sobre a minha vida. Não permita que eu seja um Balaão, um pastor por dinheiro, um pastor que prega por interesse, que eu não venda o ministério, que pregue aquilo que o povo quer ouvir, que eu não faça meio de campo, politicagem para agradar A e B, que eu não permita que eu fique fazendo politicagem com uns mais do que com os outros, que eu não venda o meu ministério, que eu não troque ele por um prato de lentilhas. Que o Senhor não permita que isso aconteça na minha vida, em nome de Jesus. Que nessa igreja a doutrina dos nicolaítas seja repreendida e desfeita, neutralizada, em nome de Jesus. A promiscuidade, a briga entre os irmãos, a falta de amor e de perdão. Meu Deus, levanta uma igreja séria, igreja verdadeira, no meio de uma geração tão esquisita como hoje. A igreja de Pérgamo, Senhor, é tua misericórdia sobre nós. Queremos aceitar essa advertência, queremos nos arrepender, confessar o nosso pecado, queremos receber pela fé as promessas, em nome de Jesus. Meu Deus, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém.